Ok, então pessoal, essa é a nossa quinta aula, né? E hoje nessa aula eu vou apresentar para vocês três assuntos: struct, ponteiros e no final alocação de memória, tá certo? Alocação dinâmica de memória. Então, vamos começar por structs. Structs é um assunto bem fácil também e que acaba organizando o seu código, tá certo? Você não trabalha muito em cima em questão de ficar organizando e tal. Mas como funciona a tal da struct? Por exemplo, suponha em um cadastro de um cliente, tá certo? O que tem nesse cadastro? Tem nome, tem telefone, tem endereço, tem, por exemplo, idade, né? Então, para resumir isso, por exemplo, você não precisar escrever int idade, criar um vetor, por exemplo, para a idade. Vamos supor, nome, char, nome. Você criar, por exemplo, um vetor, uma matriz de nome aqui, né? E, por exemplo, char tel, né, de telefone, certo? Então, para não precisar criar isso, então você pode resumir apenas em uma estrutura de dados, tá certo? Essa é a primeira estrutura de dados que vocês vão ver. Então, como eu posso criar? Então é o seguinte, existe essa palavra-chave chamada struct, tá certo? E eu vou dar um nome para esse struct, por exemplo, cadastro. Então, olha só, tá certo? Coloca um ponto e vírgula aqui no final. E o que tem no cadastro, por exemplo? Existe um nome, né? Por exemplo, e vou colocar a idade, tá certo? Então, só isso é meu cadastro do meu programa. Ok. Então, como eu vou declarar eu vou ter que criar uma variável para eu poder acessar cadastro, tá certo? Então, olha só. Struct, vou colocar mais aqui em cima. Struct, cadastro, tá certo? E vamos criar uma variável para esse tipo aqui, tá certo? Então, vamos supor cliente. Cliente, certo? Lembrando que você pode criar um vetor aqui de clientes, tá certo? Por exemplo, eu vou criar 20 clientes no meu programa, tá certo? Mas vamos começar só com um agora. Ok. Então, cliente. Como eu vou inserir dados aqui. Como? Então, olha só. Vou colocar um printf aqui para ficar uma coisa mais amigável. Então, por exemplo, digite seu nome, né? Scanf. Então, cliente ponto nome, certo? E outro, printf, digite sua idade, certo? Olha, scanf, certo? Idade é inteiro, e comercial, idade, certo? Ok, então é só isso. Então eu vou imprimir, né? Então meu nome tá certo? E minha idade certo? Então, cliente.nome, vírgula, cliente.idade. Muito simples, né? Então, olha só, F9, né? Pra compilar e executar. Então, olha só, Google, espaço 1, 2, 3. Então, você vai colocar só Google. Sua idade 99, certo? Ou seja, imprimiu. Meu nome é Google e minha idade é 99. Estou mostrando como funciona esse acesso, né? De você ler e de você alterar algum dado, inserir. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser criar um vetor de clientes, por exemplo, tem 20 clientes no meu programa. Então, basta apenas você colocar aqui, por exemplo, 0 para acessar meu primeiro cliente, né? E aqui 0, tá certo? Obviamente eu tenho que imprimir aqui na posição 0, né? Porque se eu deixar apenas isso não vai imprimir, vai dar um erro. Então, olha só, 0. Então, uma dica, por exemplo, você quer colocar quer ler clientes toda hora, tipo assim, um atrás do outro, então você cria um for, por exemplo, né? Igual a 0 e menor que 20, né? Tem 20 clientes. E o incremento. Olha só. O que vai fazer esse programa aqui? Ele vai ler meus clientes. Ó, eu vou substituir, porque cada iteração
essa posição vai ter um valor diferente. Eu vou ler e vou imprimir. Então é basicamente isso. Olha só. Então digite seu nome, por exemplo, Google. Idade 99. Aí já vai imprimir e já vai mandar aqui eu digitar meu nome. Porque eu não coloquei um /n no final aqui, tá? Então meu nome, então idade 1, 2, 3 e assim por diante, entendeu? Então cada posição aqui, por exemplo, a posição 0 estaria com o Google como nome, idade 99. A posição 1 estaria com a e a idade 1, 2, 3 e assim por diante, até chegar o final do for. Então é basicamente isso. E outra coisa aqui, por exemplo, tá vendo que foi preciso escrever struct cadastro. E se eu quiser escrever só cadastro? Tem jeito sim, é dessa maneira aqui. Por exemplo, eu coloco uma palavra-chave chamada type def, certo? E aqui eu coloco cadastro, certo? Então, se eu fazer isso aqui, ele vai transformar isso nisso, tá certo? Ele vai transformar struct cadastro em cadastro. Então, olha só, compilou, executou, belezinha. Então, só continuar a fazer o seu objetivo aí, seu programa. E também dá para fazer struct dentro de struct, tá certo? Então, por exemplo, eu posso criar uma outra struct aqui fora, type def struct, por exemplo, amigo, né? Vamos supor que ele é amigo de outra pessoa, então char, tá certo? Então, isso eu tenho que declarar aqui em cima, ó, amigo. Então vem aqui, amigo, por exemplo, amigo mesmo, né? Então, para eu acessar, para eu colocar, acessar aqui através do cadastro, então eu tenho que fazer o seguinte: cadastro cliente, por exemplo. Então, scanf, eu vou armazenar uma string, né? Então, olha só, eu coloco cliente ponto amigo, que é a minha variável que está aqui dentro. Olha só, o codebox já até mostrou. Ponto nome, só isso. Então eu vou, por exemplo, nessa variável cliente, eu vou adicionar nome aqui, tá certo? Através da struct cadastro. Mas se eu quiser criar um amigo aqui fora, né? Mas não é o propósito não é o objetivo dessa struct, tá certo? Aqui, se você quiser fazer assim, ó, também é válido, tá certo? Mas o propósito não é esse. O propósito é você atribuir a essa variável através de cadastro, tá certo? Então é basicamente isso, tá certo? Tá certo. Então vamos ver agora um assunto que se chama ponteiros, tá certo? Primeiramente, o que são ponteiros? Ponteiros armazenam endereço de memória. A linguagem C ela trabalha basicamente com essa ligação, né? Então você não precisa armazenar o conteúdo de uma variável, por exemplo, basta adicionar o endereço dela, que você, independentemente do valor que tem lá dentro, você consegue acessar através do endereço de memória, ok? Não ficou muito claro não, né? Mas vamos colocar uns exemplos aqui que vai ficar mais claro, tá certo? Então olha só, aqui eu vou criar uma variável chamada quantidade, né? QTD. Então vamos supor uma quantidade 20, certo? Mas olha só, eu disse que, mas eu crio um ponteiro. Como que eu crio um ponteiro? O ponteiro vem asterisco e o nome, por exemplo, pt, né? Pointer. Ok. O que o ponteiro armazena? Endereço de memória. Então eu faço o seguinte: pt, o ponteiro recebe e-comercial QTD. E-comercial QTD significa o endereço de memória da variável QTD, tá certo? Ok. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir QTD, eu consigo, não consigo? Olha só.
imprimiu, tá certo? Agora, se eu quiser imprimir PT, o que vai imprimir? Vai imprimir um endereço de memória QTD, certo? Olha só, esse é o endereço de memória no formato inteiro, tá certo? Decimal, ok. Mas olha só, PT está apontando, né? Ele está armazenando o endereço de memória QTD, então a gente chama de apontar. Então, PT está apontando para QTD. E se eu quiser acessar o valor da variável QTD, certo? Então, eu coloco um asterisco aqui. Então, olha só, tá certo? Ó, 20 nos refere a QTD. PT não está apontando para QTD, portanto, asterisco PT. E outra coisa, eu não mostrei para vocês, mas se vocês quiserem imprimir um endereço de memória no printf, basta apenas colocar o e comercial aqui, tá certo? Então, olha só, o endereço de memória do ponteiro PT é esse aqui que apareceu. No caso, na minha máquina, né? Na sua máquina, obviamente, vai estar diferente. Então, essa é a ideia geral dos ponteiros, tá certo? Armazenar endereço de memória. E lembrando, olha só, int armazena endereço de memória int, float de float, char de char e assim por diante. Existem uma palavra chamada dynamic cast, mas não vou entrar em detalhes com ela aqui não, tá? Ok. Então, tá certo, armazenou o endereço de memória. Existem também ponteiros de ponteiros, ou seja, vou colocar aqui PT1, né? O que é um ponteiro de ponteiro? Ele armazena o endereço de memória de um ponteiro, não é verdade? Ou seja, ponteiro de ponteiro. E isso aqui se estende a infinito, né? O ponteiro de ponteiro, etc. Então, por exemplo, PT1 vai armazenar o endereço de memória de PT. Então, olha só, eu vou imprimir PT1. Se eu imprimir PT1, o que eu vou imprimir? PT, né? PT, certo? E vai, PT1 está apontando para o endereço de memória de PT. Portanto, se eu imprimir o conteúdo de PT1, o que é o conteúdo de PT1? É o endereço de memória de PT, que é isso aqui. Agora, se eu quiser imprimir o conteúdo de PT, né? PT está apontando para QTD. Então, eu faço, abro um parênteses, né? Asterisco, ou seja, o conteúdo disso aqui é o conteúdo do conteúdo de PT1, né, para resumir. Portanto, olha só, imprimiu 20. Então, eu estou mostrando aqui, mas geralmente ponteiro de ponteiro é usado em funções, utilizando ponteiros, mas isso a gente vai ver daqui a pouco ou na próxima aula. Beleza, então. Olha só, a ideia de ponteiros é isso mesmo. Então, olha só. Ponteiro armazena endereço de memória, tá certo? De uma variável. Ou existe também casos em que, sem precisar ficar trabalhando com um ponteiro de ponteiro, você através só com um ponteiro você consegue. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou criar o QTD, vou criar um ponteiro chamado PT, certo? Que vai, olha só, outro jeito aqui de atribuir PT recebe QTD, certo? Olha só. Eu vou modificar e como eu acesso o valor de PT, eu quero modificar através de PT, então, certo? Estou modificando o valor de QTD, tá certo? Diretamente, estou modificando o valor de QTD, QTD, vai imprimir 30, isso, ó, tá vendo? Opa! Imprimiu 30, porque eu modifiquei o conteúdo do endereço de memória, certo? Olha só, então tá. Clique em gostei e inscreva-se no meu canal para novos vídeos e novas atualizações. Obrigado.